tive que desconectar a câmera, conectar a câmera de novo para poder funcionar o microfone da câmera. O som vai estar horrível, eu sei disso. Vou até tirar isso daqui, né? Deixa eu ver. Última esperança, último teste. Alô, alô. Não, ele não quer funcionar. Depois eu vou ver por que ele não quer funcionar, tá, gente? Então, alô. Isso mesmo, é o microfone da câmera que está funcionando, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar hoje sobre um pouco sobre o que nós falamos ontem, tá? Nós falamos ontem sobre a questão dos fundos imobiliários, o que eles são, tá? Realmente a divisão entre o fundo imobiliário de papel, o fundo imobiliário de tijolo, e falei que os fundos imobiliários de papel, na verdade, eles têm algumas garantias dos seus CRIs, e que eles têm muitos CRIs, e alguns pode ser que entrem em inadimplência, tá? Então, a inadimplência nos fundos imobiliários, tanto de papel como de tijolo, é normal, assim como numa casa ou em várias casas que você compra e coloca para alugar, tá? Essas casas podem ficar inadimplentes, tá? Ou podem ficar desocupadas. Então, fundos de papel, né, não tem muita possibilidade de estar desocupado, tá? Porque são dívidas contraídas, tá? Pelas empresas, pela securitizadora em si, que cria o CRI, e essa dívida que ela é criada, tá? Eles vão ficar pagando mensalmente, não tem como ficar simplesmente desocupado, tá? Essa é uma das vantagens do CRI de papel para o CRI de tijolo. Isso eu não havia falado antes, anota aí, tá? Então, uma das vantagens é que ele vai estar sempre ocupado. Contudo, tá? Assim como pode ficar inadimplente alguém que está alugando o imóvel do fundo, assim também pode ficar inadimplente aquele que tem um CRI, que emitiu um CRI, ok? E isso acontece normalmente, geralmente é levado em conta isso quando se fala do fundo imobiliário, quando se forma o fundo imobiliário, tá? O que acontece? Eu expliquei também que esses CRIs, ao contrário de imóveis alugados, esses CRIs têm garantias em imóveis. Ou seja, se eles não pagarem, eles vão acabar o quê? Entrando na justiça, recebendo um processo e tendo que vender os seus imóveis, tá? Para não ficar, né, só no meu falar, né, balela, isso aí não acontece. Hoje eu vou trazer algumas informações para vocês mostrando esses acontecimentos, que coincidentemente ontem nós tivemos um desses acontecimentos, onde um CRI se transformou, aliás, vários, se transformou em imóvel. Então, um FI de papel pode acabar tendo imóvel. Deixa eu ajeitar aqui que está meio torto, né? Está um pouquinho torto, né? Vamos ver se melhorou um pouco para vocês. Tá? Então, o FI, embora seja de papel, ou seja, ele tem CRIs, ele pode até ter LCI, mas não tem muito sentido investir pelo banco, ok? LCI são ativos bancários, tá? Você pode ter um CRI, ele pode ter também cotas de outros fundos, então é papel porque tem cotas de outros fundos. Vamos ver se a gente melhora um pouquinho essa câmera. Com todos esses acontecimentos, com a falta de áudio, nós tivemos alguns problemas técnicos hoje, tá? Então vamos lá. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês na prática. Deixa eu ver se ele está
mostrando as janelas, tá? Vamos pegar aqui, eu tive que fazer tudo de novo, né? Tá? Então vamos lá. Peguei aqui. Deixa eu diminuir meu carão. Teve que reiniciar o computador, gente. Então, tenham misericórdia da minha pessoa, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Nós falamos um pouco sobre o HCTR11, que ele tem vários CRIs e alguns estão inadimplentes. Eu disse para vocês, bom, o pessoal está vendendo e está batendo no fundo, por quê? Porque o fundo está com alguns devedores de CRIs e a sua cota, não sei se já mostrou aqui, não demonstrou aqui ainda, tá? Mas eu demonstrei para vocês em quase que primeira mão que o HCTR ele vai pagar 0,50 centavos por cota. E isso significa o quê? Que o rendimento não é dividendo, tá? Inclusive aqui aparece dividendo, tá? Mas não é dividendo. O rendimento dele está caindo. Como o rendimento está caindo, o pessoal está insatisfeito e está vendendo, ok? Mas está caindo porque alguns CRIs ficaram inadimplentes, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje sobre o SR11, tá? O REC-R é outro fundo de recebíveis, está aqui, FI-REC de recebíveis imobiliários, tá? Então ele tem CRI e CRA. Observem bem que o dividendo no ano deles ultrapassa a Selic, ok? Se eu voltar aqui no HCTR também, né, você vai ver que pelo preço atual ele estaria pagando quase 25%, tá? E isso é um prêmio que é normal, tá? Rende mais que o CDI, mais do que a Selic, e mesmo assim você tem aquelas cotas que valem dinheiro. Por exemplo, ele está sendo negociado HCTR por R$ 76,89 e o valor patrimonial dele é R$ 95,33. O que acontece? Aqui também não está anunciado aqui o rendimento que vai pagar agora em abril, mas eu já digo para vocês que passa de R$1, se não me engano, R$1,14, né? Eu posso estar enganado, mas passa de R$1, ou seja, está subindo, tá? O que acontece com esse fundo aqui? Ele tinha alguns recebíveis e ele apanhou bastante, porque esses recebíveis, esses CRIs, entraram em inadimplência. Então o valor dele também caiu muito, de R$ 95, entendeu? Hoje pode ser comprado por R$ 76. Mas observe que o valor do patrimônio líquido dele só cresce, tá? Porque o CRI está lá dentro ainda do fundo e que o CRI ainda vale a mesma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Se você seguir no Status Invest, você desce, você vai ver aqui, ele tem cotas de um fundo da Suno, tá? Então é papel também, mas é um cota de fundo imobiliário. E os CRIs que ele tem estão aqui, tem uma lista aqui de 7 páginas de CRIs e um fundo imobiliário FII de renda fixa, que é onde está o caixa dele, tá? Nem todo o dinheiro do fundo ele consegue aplicar de uma vez ou aplicar tudo. Então ele tem também um regime caixa, tá? Ele tem um caixa e esse caixa ele não vai ficar de bobeira sem render nada. Então ele investe em um fundo de renda fixa. Isso é permitido para fundos imobiliários. Não é um investimento imobiliário propriamente, mas é um investimento onde vai deixar o caixa para estar rendendo. Muitas vezes o que?
Os fundos imobiliários, eles fazem o lançamento de novas cotas, tá? E essa nova captação, ela serve para poder investir em outros, no caso CRIs, ou se for de imóvel físico, comprar um outro imóvel com essa nova captação, tá? Mas essa nova captação, ela precisa ficar investida até que eles comprem alguma coisa, tá? Então, por isso que tem um fundo de renda fixa aqui, tá? Olhando mais para baixo ainda, nós vamos ver que nós temos aqui os informes do fundo. Lembra que eu falei para vocês que o administrador ele tem que estar dando conta do fundo? Assim como também, né, os fundos imobiliários e as ações, elas são fiscalizadas pela CVM. A CVM é a polícia da renda variável, ok? Então, aqui você tem um comunicado ao mercado, esclarecimento de consulta da B3. O que é isso? A B3, quando ela vê qualquer coisa diferente, ela é a polícia, então ela vai lá verificar o que está acontecendo. Tá? Como o fundo caiu bastante de preço, tá? Vamos ver aqui, de R$81,71, caiu de repente para R$79,99, com um preço mínimo de R$76, e nós vimos que ele está na faixa dos R$76, tá? E o que acontece? A CVM vai lá e vai perguntar para o fundo o que é que está acontecendo, tá? Então a CVM mandou uma carta para o fundo, e o fundo aqui está respondendo a carta, a dona Ana Lúcia Pereira e a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Dizendo que exatamente o que eu digo para vocês. Um pouquinho mais acima. Aqui, ó. Essa administradora esclarece que as cotas de emissão do fundo estão registradas junto à B3, a própria B3, que a CVM fiscaliza, sendo certo que os cotistas detentores das referidas cotas podem realizar negociações independentemente da anuência administradora, tá? Por meio de suas respectivas corretoras, ou seja, cada um na sua própria corretora, nas corretoras mais variáveis possíveis, as cotas do fundo registradas na B3. E todos têm o direito, né, de realizar negociações, né? Lembra da reportagem da Money Times, dizendo que o HCTR bloqueou a negociação das cotas? Isso não é verdade, tá? Todo mundo pode vender ou comprar. E não é responsabilidade da administradora, mas a polícia está lá, a CVM, tá ok? E ele esclarece também que o valor patrimonial do fundo, né, não vem sofrendo variações significativas, ou seja, era 95,99, passou a 96, 96,48, 34, 31, 96,48 no dia 30 de março. Ou seja, o valor do patrimônio do fundo continua o mesmo. O preço que mudou. Há uma diferença entre valor e preço. Preço é o que você paga, valor, entendeu, é o que você recebe, ok? Então, o valor dela está R$ 96,48, mas ela está sendo negociada pelo mercado, entendeu? E ela diz que desconhece qualquer fato ou evento que justifique. Por que a CVM perguntou para o fundo, né, por que o preço estava mudando? Porque podia ser que a administradora deixou de informar ao mercado. Então, os fundos imobiliários têm algumas regras, e eu vou dizer para você algumas delas agora. Primeiro, ela é obrigada a emitir todos os fatos relevantes, ou seja, um prédio pegou fogo, emite o fato relevante, o prédio pegou fogo, perdeu o valor, mas o seguro vai pagar, e etc e tal. Então, tudo tem o seu
a sua proteção aí, ok? Aviso aos cotistas, aviso de rendimentos e amortizações do mês passado, não tenho desse mês ainda, tá? Aqui no Status Invest, ok? Fatos relevantes, relatórios, relatório de informe trimestral, tá? Relatório de informe anual, tudo isso ela tem que dizer para você, mostrar para você, olha, esse mês aconteceu isso, nós temos isso, vamos pagar isso, tudo isso tem que ser apresentado, demonstrativo anual também, para que você possa, como você é dono, você precisa declarar no imposto de renda. Ah, Mauro, mas o Lula colocou aquele negócio de quem tem tanto, que quem não negociou tanto. Não faça isso. Eu já avisei em outro vídeo, dá uma olhada aqui no canal, que não faça isso. Informe, tá, ao imposto no seu imposto de renda, à Receita Federal, o que você tem e deixa de ter pelo quanto você pagou. Porque senão vai dar problema depois, ok? Então vamos lá. E aqui nós acabamos de ler o esclarecimento da B3. A B3 ela está lá cobrando essas coisas, tá? Assim como tem as assembleias. Aqui já tem uma carta consulta, né, da Assembleia. Nós não vamos abrir para não perder muito tempo e hoje eu não quero passar de meia hora, tá? E nós já passamos bastante tempo tentando resolver esse problema de microfone aqui, tá? Depois vamos ver se a gente ajeita o microfone melhorzinho. Então, uma das regras é essa. A outra regra é aqui. O fundo imobiliário, ele tem que pagar 95% do seu lucro, no mínimo, de 6 em 6 meses. Ah, Mauro, não é mensal? Não, não é mensal. A regra em si não é essa. O costume dos fundos imobiliários é que eles façam assim, façam assim as distribuições mensalmente, porque quem investe em fundo imobiliário quer um rendimento mensal para poder, né, gastar aquele dinheirinho mensalmente, mas isso não impede de um fundo imobiliário guardar o dinheiro para um evento não recorrente ou um evento que pode ser até recorrente e que o fundo vai passar por isso, vai pagar uma dívida, uma prestação ou coisa parecida, ele pode segurar o rendimento do mês. Ele não pode segurar o rendimento de 6 meses. Juntou 6 meses, ele é obrigado a pagar os seus lucros, ok? Tem fundos imobiliários que não têm lucro de 6 em 6 meses, por exemplo, como fundos de desenvolvimento. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. O fundo tem um terreno, o fundo constrói, até construir e vender, tá? Nós vamos falar disso mais tarde, tá? O que interessa é que, nas regras, ele tem que informar tudo que acontece. Nas regras, ele tem que distribuir 95%. Ele pode reter 5%, mas a grande maioria dos fundos, eles não retêm os 5%. Retém alguma coisa para poder distribuir, porque é renda variável. Então, tem mês que ele vai ganhar mais e tem mês que ele vai ganhar menos. Vai depender do IPCA do mês, vai depender do CDI do mês, vai depender de tudo. Então, eles seguram uma parcelinha ali, distribuem o resto, para que no momento que o rendimento seja um pouquinho mais baixo, eles peguem essa reserva, completem e levantem o rendimento. E assim, eles possam normatizar os pagamentos de rendimento, ok? Então vamos lá. Aqui eu estou vendo que não tem o que eu quero mostrar para vocês. Então vamos olhar em outro lugar, tá? Isso aqui foi o que a gente olhou. Eu vou pegar aqui mesmo. RR11. Uma coisa importante. Estamos começando a falar sobre renda variável, sobre bolsa de valores e fundos imobiliários. Eles são parte da bolsa de valores, são negociados na bolsa de valores. Todo ativo que existe na bolsa de valores, você vai achar um site de relacionamento com o investidor.
que mesmo que você não veja esses fatos relevantes, essas comunicações ao mercado e essas coisas, você pode entrar dentro do RI da empresa para poder olhar. Então, eu vou escrever aqui, ó, REC R11, tá? RI, tá? Então, aqui está, né, REC Gestão, REC R11 Capital. Eu posso clicar aqui e eu vou dar uma olhada no site do próprio fundo imobiliário. Né? Parece que hoje tudo está contribuindo. Né? Então, vamos ver. Aqui você tem o quê? A descrição do fundo, qual é o ticket, o tipo de investimento em certificados de recebíveis imobiliários, quem é o gestor, tá? O REC Gestão de Recursos, tá? Quem é o administrador? BRL Trust, BTVM, tá? As taxas, 0,2% de administração, 1% de consultoria, não tem taxa de performance, que isso é excelente, beleza? E a distribuição dos rendimentos aqui, que é mensal, mas ele pode acontecer um evento não recorrente e eles reterem o fundo, isso não é proibido, tá? A liquidez, tá? São negociadas em bolsa de valores, eles não podem amarrar a negociação. E aqui nós temos as informações do fundo, os relatórios mensais, que se você clicar aqui, provavelmente vai aqui, ó, apareceu relatório mensal de janeiro, relatório de fevereiro, relatório de março. Então não tem nada escondido, entendeu? Informes contábeis, entendeu? Vai aparecer aqui, deixa eu esperar a internet. Tá aqui, o informe contábil de janeiro, ok? Os informes trimestrais, a maioria das empresas apresenta informes trimestrais. Como os fundos imobiliários distribuem mensalmente, tá? Eles apuram o lucro mensalmente, então tem relatórios mensais também. O informe anual, comunicados ao mercado, fatos relevantes e etc. Como eu falei, nós temos outros sites que falam além do Status Invest. Agora mesmo nós vimos uma falha no Status Invest. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode ficar num só, que eu uso vários? Então eu tenho o Funds Explorer, que eu já mostrei para vocês, e tenho o Status Invest e uso também o Clube FI, assim como outros também. FIs também é muito bom, tá? Além do próprio site do RI da empresa, tá? Eu não uso o quê? Infomani, porque o negócio deles é informar notícias e botar coisas, né? Eu não uso a Suno, não uso de nenhuma corretora, tá? Por quê? Porque eu quero ver dados reais, tá? Hoje vamos dar uma olhada aqui no Clube FI. O Clube FI, nós temos aqui REC recebíveis, tem todas, vamos aceitar os cookies, tá? Quando esse fundo começou, foi em 2017, os fundos imobiliários são ativos muito novos, tá? Depois nós vamos falar de ativos mais novos ainda, como os FIAGROS, que também são negociados em bolsa, e os FIINFAs, que são mais novinhos ainda, tá? Aqui nós temos a representação dele no IFIX. O IFIX é o índice de fundos imobiliários, tá? E esse índice de fundos imobiliários é igual ao IBovespa, o índice do Bovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tá? O que acontece? O índice não reflete a realidade de todos os fundos, mas sim de uma média dos mais negociados, tá? Ticket, CNPJ, o nome da escrituradora, etc., as taxas, todas as informações estão disponíveis para vocês. Aqui nós vemos como ele apanhou, né, de maio de 2022, tá? Que até aqui estava normal, e de repente aqui ele começou a apanhar por causa dos CRIs, tá?
Aqui nós temos as distribuições do fundo. O fundo chegou a distribuir no último ano R$ 1,72. Mauro, pode ser que ele volte a isso? Pode, é possível, mas vai variar. E de repente ele começou a apanhar. Quando ele começou a diminuir os rendimentos ou dividendos, tá? Quando ele começou a diminuir os rendimentos, o que aconteceu com o preço dele? Caiu. Mas agora ele começou a subir os rendimentos e o preço dele não subiu. O que significa isso? Que ele está pagando mais e continua mais barato. Tá? Então, para mim, representa uma boa oportunidade. Aí nós vemos aqui os 95 e a cotação atual é 76. Os últimos posts, os posts não me interessam. O que me interessa é isso aqui, ó, comunicados recentes ao mercado. Nós vemos que às 6h23, ou seja, eles sempre lançam depois do expediente para que não haja uma influência sem sentido no preço das ações ou dos fundos imobiliários. Tá? Ele lançou um comunicado, um fato relevante aqui. Vamos dar uma olhada nesse fato relevante? Vou baixar aqui. Vamos lá. Esse fato relevante, vamos aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Tá? DRL Trust, investimentos no fundo imobiliário, blá, 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 CNPJ, blá, 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 tem um monte de blá, 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 entendeu? Aí ele começa a falar sério, entendeu? Vem em atendimento a dispor da instrução CVM 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada a instrução CVM 472, tá, no regulamento do fundo, tá? Vigente do fundo, lembra? Os administradores não podem fazer qualquer coisa, eles têm que consultar os cotistas, tá? E tem um regulamento. Informar aos cotistas, agora vem o interessante, tá? Sempre assim, eu dou uma pulada assim, nem leio essa parte. Então vamos lá. Informar aos cotistas, a partir daí eu leio. E ao mercado em geral, que os certificados de recebíveis imobiliários da 92ª série da 4ª emissão da Virgo Companhia de Securitização, CRIs, ok? Então, o que é isso? Alguns CRIs que o fundo investiu, lembra? Tem sempre uma intermediadora que é uma securitizadora, ela faz a securitização, que é simplesmente criar os CRIs, tá? Então, a Virgo Companhia de Securitização é o assunto em questão. Vamos lá. Lastreados por cédula de crédito imobiliário respectiva da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da espécie quirografária, para colocação primária da LI Investimentos Imobiliários, a devedora. Lembra? Olha só, nós temos a devedora, que ela contrata a securitizadora para poder criar um CRI. Gente, isso está na outra aula. Dá uma olhada nos outros vídeos, assistam a live. Mauro, mas a live é comprida. Para poder explicar direito tem que ser comprida. Entendeu? Você quer ver 25 minutos, você não vai aprender nada. Beleza? Então vamos lá. Essa parte aqui eu geralmente também não leio, mas eu estou lendo para vocês. Tá? Autógrafo pela devedora em dação em pagamento de dívida do montante de 75 milhões, a câmera está na minha frente, lembre-se. 115.845,54 dos imóveis de objeto de matrícula, blá, 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 blá. Entendeu?
acontece? Tá? Esses fundos e esses CRIs, tá? Eles... deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que é mais simples. Tá? Vou pegar aqui e vou abrir uma imagem aqui para vocês. Beleza? Olha aqui, ó, presta atenção. O que ele informa? Ele informa que o certificado de recebidos da 90ª, blá, 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 tá, da LI, tá, informa que anunciou esforço, outorga pela devedora da ação. O que significa isso? Significa que os imóveis, tá, eles passam a ser do fundo. Então, esse fundo de papel, agora, ele tem esses imóveis todos de todas essas inscrições. Está vendo aqui? Todas do 15º Registro de Imóveis de São Paulo. Ok? Então, esses imóveis de São Paulo agora fazem parte do REC R11. Tá? Não é um certificado não é um fundo de papéis de certificado de recebíveis, sim, mas lembra sobre o que eu falei sobre aquela questão de que esses CRIs que eles têm garantia, e que se ficarem inadimplentes, o juiz bate martelo, entendeu? Ou eles negociam com o fundo e passam os imóveis para o nome do fundo, tá? Aí o que acontece? O fundo informa que já iniciou os esforços para a venda ou locação dos imóveis. O que acontece? Pode ser que ele alugue os imóveis, como pode ser que eles vendam os imóveis. São, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ou melhor, mais que isso, tá? Eu estava contando de 1 a 1, gente. Olha só, falha nossa, ok? Aqui nós temos alguns que são, por exemplo, de 111.341 até 111.356, ou seja, são 16 imóveis aqui, tá? Entre esses aqui. E o do 101.448 ao 101.463, ou seja, são 15, mais 15 imóveis aqui, né? De repente, ó, são mais 15 imóveis aqui, tá? Mais 15 imóveis aqui e mais 15 imóveis aqui, acho que são de 15 em 15, mais 15 em 15, 15 em 15. E aqui, então aqui tem uma centena de imóveis, entendeu? Que ela recebeu, que elas são o quê? São quartos, tá? São apartamentos. E esses apartamentos, eles, a partir de agora, eles são do fundo. E eles podem ser locados e o fundo receber os imóveis, tá? Ou podem ser vendidos. Alguns serão vendidos, outros serão locados, mas de qualquer forma, o fundo vai receber esse dinheiro de volta. E de modo geral, como eu ensinei para vocês, dar uma olhada no vídeos anteriores, que eu explico direitinho sobre isso, tá? O que acontece, né? Geralmente os imóveis, eles valem mais do que a dívida contraída pelo CRI, ok? O fundo foi lá, colocou dinheiro no CRI, certo? Só que os imóveis geralmente valem muito mais do que o fundo colocou. Significa que o fundo acaba de aumentar o seu patrimônio, tá? E vocês viram ali o fundo aumentando o seu patrimônio. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. O patrimônio do fundo, tá? Só sobe. E quando ele vender, ele vai investir de novo em CRIs. O que alugarem vai ser incorporado ao valor que você recebe mensalmente, ok? Então, é uma prova prática do que eu estava dizendo.
né? Os imóveis são as garantias, tá? E nós vimos aqui, os imóveis que são as garantias, eles vão e passam a fazer parte do fundo. É uma execução judicial ou extrajudicial, onde o fundo entra em negociação. Então, a investidora imobiliária, que é a devedora, ela passa esses imóveis para o fundo através da securitizadora e assim o fundo não perde o dinheiro. O que às vezes acontece é que demora a receber. E quando demora a receber, as pessoas fogem, ok? Principalmente porque você acaba se tornando uma das poucas pessoas que entendem sobre esse negócio, tá? E você só conseguiu esse tipo de conhecimento aqui nesse canal de educação financeira, ok? Não tem primo rico, ok? Não tem ninguém que tenha passado esse tipo de informação para você, tá? Então, o fundo imobiliário que para de receber e diminui a cotação, o pagamento dos dividendos acaba diminuindo de preço, ele apanha, tá? Mas o valor dele, né? Preste atenção, o valor dele, ele não muda, ok? Simplesmente porque um CRI parou de pagar. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Não está aberto aqui ainda. Comunicação ao mercado. Eu vou abrir de novo só para vocês verem. Tá? Aqui, ó. A CVM. Aqui embaixo ele falou assim, ó, o valor do fundo, tá? Não é os rendimentos que está recebendo. Ele não mudou, ok? A variação é mínima de acordo com a variação do mercado de recebíveis, ok? Mais nada. Então, se eu posso comprar por 76 algo que vale 96, será que eu não deveria comprar? Ok? Então, é isso que acontece, pessoal. Então é isso. Nós vamos parar por aqui. Nós chegamos a um pouco mais de 1 hora. Nós vimos muitas coisas interessantes, tá? E vocês agora são quase que expert em renda variável no assunto FI de papel, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre FIs que são de tijolo, não são de papel, que tem imóveis físicos. Como eu falei para vocês, existe uma vantagem que é a falta de vacância, tá? Porque não tem um imóvel vago, tá? O imóvel não está vago, tá? Alguns podem estar inadimplentes, mas como vocês viram, de uma forma ou outra o fundo tem empregados, tá? Que você tem, são seus, se você é dono do fundo imobiliário, que são os administradores, que pagam os advogados, os gestores, que estão trabalhando duro para que você não saia no prejuízo, ok? E você só sai no prejuízo se você pegar a cota e vender, beleza? Então, as pessoas que venderam baratinho os fundos da HCTR e o fundo do REC-R, né, provavelmente no futuro, e eles nem vão ver, porque as pessoas são tão anestesiadas, não sabem como é que funcionam as coisas, ok? Eles só olham os números imediatos. Então, eles não vão ver, mas o fundo vai subir de novo de preço. Aí, quando estiver subindo, aí eu vou comprar, tá subindo, vou comprar. E quando estiver descendo, aí vou vender. Quando na verdade eu penso o contrário. Se está descendo, o preço está ficando mais barato, então está ficando melhor, ok? Se está subindo, o preço está ficando caro, então eu paro de comprar, tá? Tá caro, beleza? Eu compro na hora que desce. Então, essa é a mentalidade, a filosofia, sabendo que a longo prazo, entendeu? A longo prazo,
todas essas perdas vão ser repostas no fundo de papel, ok? Algo que não acontece com os fundos de tijolo, ok? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre os fundos de tijolo, as vantagens e as desvantagens sobre os fundos imobiliários de papel, tá bom? É isso aí, pessoal. Deixe o seu comentário, ok? É mais importante para mim o seu comentário do que o joinha, tá? Eu quero ver quem é que está participando, eu quero ver quem é que está aprendendo, ok? A fundo, porque ninguém passa esse tipo de informação para você, ok? Mas eu passo. Tá? Deus abençoe a todos. Amém. É isso aí. Desculpe o áudio. Fazer o quê?